Estamos aqui com o Dr. Ronald, diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Bom dia, Dr. Ronald. Bom dia, Regis. De novo. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar com você aqui. O Dr. Ronald está aqui hoje, que ele vai falar um pouquinho para nós sobre o uso da microbolha no ecodoppler, quais são as principais indicações, quando indicar, quais são os benefícios, porque cada vez a gente está conseguindo fazer exames não invasivos que não causam lesão renal e fazendo ótimos diagnósticos. Dr. Ronald, qual a melhor indicação em carótidas o uso da microbolha? Obrigado, Regis. É um prazer estar aqui falando com você. A gente falando de iniciativas menos invasivas, eu lembro de você falando do endolaser, né? Quando era... Desculpa, não vai ficar triste. Quando era a câmera analógica ainda, né? Isso aí. As fotos de congresso com a câmera analógica com a fibra de endolaser em tributárias e vendo a temperatura da pele. Eu acho que o ultrassom com microbolhas me remete um pouquinho a isso, se você me permite. Todo mundo fala muito do contraste de microbolhas para ver vazamento, né? Quando a gente tem duas maneiras de tratar um aneurisma. Para você que não sabe, né? Uma cirurgia aberta com corte e uma cirurgia endovascular com catéter. Nessa cirurgia endovascular, que é a mais usada hoje para aneurisma, você pode ter uma complicação que é um vazamento. Então sai sangue para fora da prótese, para onde não devia. E aí é uma aplicação do ultrassom com microbolhas que todo mundo fala, usa, enfim, que é para ver o endolique, né? O vazamento nessa correção de aneurisma. Mas isso está bem estabelecido, é uma aplicação super útil, mas acho que não é o mais frequente para a gente hoje, Regis. Isso que é interessante. O mais frequente é, como você comentou, na estenose de carótida, que é aquele problema que leva a um AVC, né, que pode levar a um derrame. E veja você, como faz parte do check-up vascular, porque a estenose de carótida não dá queixo. Quando ela dá sintoma, já é um AVC, já é um desmaio, enfim. É aí que é importante o check-up vascular. E aí que entra o ultrassom com microbolha. Nesse paciente que tem uma estenose, tem lá uma placa com entupimento na artéria e não teve um AVC, não teve um sintoma relacionado, você precisa de algo a mais, porque ele não tem o sintoma, ele só tem a estenose. Você precisa de um parâmetro a mais para falar, esse paciente tem mais risco de ter AVC, esse eu preciso operar. E é aí que o ultrassom com microbolha vai te ajudar a decidir qual paciente você vai precisar operar. Acho que essa é a principal aplicação que eu vejo hoje para a microbolha. Tem outras, tem vasculite, por exemplo, aqueles pacientes que têm tacaiaço, né, aquelas doenças que inflamam a artéria, e o reumatologista quer usar imunobiológico, quer usar aquelas medicações para diminuir a inflamação. Antes de aparecer no sangue essa inflamação, você consegue ver uma atividade inflamatória na parede do vaso usando microbolhas. Esse é bem interessante. Acende a luzinha, igual a árvore de Natal, sabe? Você desliga ou liga. A hora que está inflamada a artéria, ele brilha mais no ultrassom com microbolhas. É uma outra aplicação menos frequente também, mas é bem interessante e a gente não costuma comentar muito. Acho que essas são as principais, Regis. As principais. E eu vejo muito naqueles pacientes que trataram aneurisma endovascular, que tiveram o vazamento, e eles ficam com medo de estar fazendo muita tomografia, né? Exato. E aí que entra muito bem a microbolha, né? Exatamente, exatamente. Você passou por isso, lógico. Quando se começou a fazer muito endovascular, né, era tomografia quase que todo mês, né, uma tomografia por mês praticamente, para fazer o controle daquilo. É muita radiação, né? Muita radiação. É muita radiação, muito contraste que é nefrotóxico, prejudica o rim, e a microbolha entrou para reduzir um pouco isso. E nesse cenário do endolique, do aneurisma, acho que a principal aplicação da microbolha é naquele controle de 30 dias, sabe? O paciente vai de alta do procedimento, ele vai fazer um primeiro controle de 30 dias para ver se tem algum vazamento ainda. Esse aí, ele pode ser feito inicialmente com ultrassom com microbolha. E aí, se tiver o vazamento, aí sim, vai caminhar para uma correção, aí você programa com angiotomografia. Mas o rastreamento perfeitamente feito com ultrassom com microbolha. E tem aqueles pacientes que não gostam de fazer a tomografia, que têm medo, que só fazem a tomografia ou uma ressonância que não são sedados, né? Então isso facilita muito. Facilita muito. E o ultrassom com contraste é um procedimento de consultório, né? Você que gosta de procedimentos aí de consultório, ambulatoriais, enfim,
É um exame completamente acessível, né? Você pode ser feito com acesso periférico em qualquer lugar, uma dose mínima de medicação que a enfermeira do consultório, auxiliar, enfim, consegue te ajudar ali na hora de administrar. Em poucos minutos você tem um resultado que vai mudar a conduta. Você vai decidir se opera ou se não opera a carótida, você vai decidir se precisa reintervir ou não aquele paciente com correção de aneurisma, por exemplo. Que bom, né? Que estamos tendo mais tecnologia na vascular, cada vez mais, né? Impressionante, né? A ecografia vascular, hoje, ela é imprescindível, né? No consultório. Sem dúvida. Eu acho que tem uma máxima, né? Já virou jargão popular, mas o ultrassom é o estetoscópio do vascular. Não adianta, não dá para você fazer hoje consultório de vascular, atender como cirurgião vascular se você não souber pelo menos ligar o aparelho de ultrassom. Pelo menos, até eu brinco com alguns colegas, falo, pelo menos você tem que colocar o transdutor lá e ver se o vaso está aberto ou está fechado. No mínimo, você tem que ter uma noção disso. Tá? É o estetoscópio do vascular, não tem jeito. Isso aí. Dr. Ronald, olha, muito obrigado. Esclarecer a população, colocar para os colegas também o que nós temos, né? E é mais uma ferramenta para o colega ter no consultório em benefício dos seus pacientes. Regis, obrigado. É sempre um prazer colaborar com vocês aqui.